Então, tá aí na tela, ó. Cruzeiro participará de torneio internacional em pausa para o Mundial. E no final dessa matéria aqui, a gente tem como vai ficar, ó, o calendário do Cruzeiro. Dia 12 de junho, tem o Cruzeiro contra o Vitória, lá no Barradão, em Salvador. É a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí já vem o período de pausa para o Mundial de Clubes. A gente não está disputando o Mundial, claro que eu queria estar nesse Mundial, né? Não sei como que os clubes vão fazer para ter... Deixa eu só atualizar essa página aqui. Como que os clubes vão fazer para ter período de férias e tudo, né? Porque quem está no Mundial vai ter ainda jogo depois e muito jogo e a gente vai até 21 de dezembro. E se um brasileiro ganhar a Libertadores, aí vai ser aquele problema lá que não vai ter a data para ninguém. Mas vamos lá. O Cruzeiro joga então contra o Vitória lá no Barradão, dia 12 de junho. Aí no dia 13 já tem o início das férias. E esse período vai até 27 de junho. É um pedaço agora e o outro lá no final do ano, depois que acabar o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro se reapresenta no dia 27 de junho e jogo oficial deve ser somente no dia 13 de julho. E quando voltar aí, os atletas terão ali 2 semanas, né? De 13 a 27. Depois volta, tem mais 2 semanas de preparação. E para tentar um pouco aí a retomada, o Cruzeiro vai participar deste torneio com 2 datas reservadas para jogos, no dia 3 e no dia 6 de julho. Mais detalhes deste torneio ainda serão divulgados, mas o Cruzeiro vai participar. O Nacional do Uruguai é uma outra equipe que deve ser confirmada. A competição vai ser organizada pela Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Aliás, um abraço para o meu amigo jornalista lá do Espírito Santo, Robson Maia, está sempre ligado aí. Ele tinha mandado também essa questão. E obrigado aí, Robson, pelo trabalho. E o Cruzeiro, então, neste torneio organizado aí pela Desportiva Ferroviária, que deve ter o Nacional do Uruguai e um outro argentino. E um clube argentino que pode ser o São Lourenço, mas ainda não tem um martelo batido. Então serão 2 jogos, vamos aguardar qual será esse formato, mas o Cruzeiro vai fazer isso e eu considero que é importante, né? Para que você volte. Serão 2 semanas, né? Não é... E hoje também, por mais que os atletas estejam de férias, hoje a turma se conscientizou muito, né? Então, eles saem de férias, mas cada um ali fazendo o seu trabalho, até porque será muito importante a gente não perder o ritmo que o Cruzeiro vem tendo, né? Claro que ritmo de jogo vai ter essa pausa, mas com 2 amistosos aí contra bons adversários, né? Acho que vai ser fundamental para a preparação do Cruzeiro, né? Sem dúvidas, assim, ritmo de jogo é só jogando, né? Não tem o que fazer. Então, quando você para a temporada no meio, é evidente que isso vai afetar o Cruzeiro, assim como vai afetar todos os clubes que não vão participar do Super Mundial e talvez até aqueles que forem eliminados mais cedo, né? Também podem ser afetados aí. Então, acho importante nesse sentido, assim, é claro que um jogo amistoso não tem aquela mesma intensidade de um jogo valendo, mas pelo menos é um meio termo aí para que os atletas recuperem esse nível de competitividade e para não chegar totalmente cru ali, né, na volta do Campeonato Brasileiro, porque a sensação é dessa coisa da temporada europeia, né, que começa no meio do ano e aí como se estivesse começando a temporada de novo, e sempre que começa a temporada de novo, poxa, até todo mundo pegar o ritmo, demora, né? Então, que o Cruzeiro tenha o mínimo, assim, de interrupção possível no bom momento que vive, né? Boas métricas, como gostava de dizer o meu grande amigo Fernando Seabra, de intensidade, de rotação, que tem uma quebra mínima aí disso, mas é complicado, né? Muito tempo parado, tomara que esses jogos ajudem nesse sentido.
Eu acho importante o Cruzeiro colocar no seu calendário esse torneio internacional. É um movimento parecido com o que foi feito naquela intertemporada, né? Aí, por incompetência do Cruzeiro, que caiu antes do Campeonato Mineiro, o Jardim ali encontrou a necessidade do Cruzeiro fazer jogos treino, de fazer amistoso, e de alguma maneira aquilo foi importante para a preparação do time já para entrar no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil. E agora é um torneio, né? Acho interessante esse torneio, pensando em termos de logística, ser aí na região sudeste, né? Não vai forçar tanto o Cruzeiro em termos de deslocamento, eu acho que é algo a se avaliar também. E claro, o nível competitivo, né? Tem equipes aí como Nacional do Uruguai, que estava na Copa Libertadores da América, São Lourenço, que podem exigir algo do Cruzeiro, né? O Jardim constantemente ele fala de foco, que ele não quer que os jogadores venham a perder o foco. E o torneio ajuda nesse sentido, né? Para que todo mundo busque aí se manter focado no que ainda tem para acontecer na temporada. Afinal de contas, o Cruzeiro tem grandes objetivos e ainda não sacramentou nenhum deles. Está construindo um caminho muito legal, mas ainda precisa manter esse fôlego até o fim da temporada para conquistar grandes objetivos. E tem a questão do ritmo de jogo também, que já foi até citado pela Rafa. Eu tenho uma preocupação, eu acho que parte da torcida do Cruzeiro também tem, porque, pelo menos para mim, sempre é bom time que está ganhando, que está em boa fase, seguir jogando. Eu gosto disso. Acho que é importante, né? Nesse ritmo que o Cruzeiro está, de uma sequência invicta, semana após semana, é bem legal a sequência de jogos. Agora, por outro lado, o Cruzeiro tem que aproveitar ao máximo, aproveitar essa parada, né? É uma realidade a parada, então que bom que já tem uma programação em torno disso, até com um tempo de descanso para os jogadores antes do torneio, né? O Emerson ontem tinha enfatizado muito sobre um desgaste mental que o Cruzeiro teve contra o Palmeiras, e é óbvio que não teve só contra o Palmeiras, tem tido em outros jogos também. A gente fala muito de desgaste físico, mas a parte mental pesa bastante. Então, esse tempo aí para os jogadores descansarem, aproveitarem com a família, vai ser importante para que aí sim, na retomada dos trabalhos e depois disso no torneio, as coisas possam se aliar muito bem para que o Cruzeiro volte com tudo aí em Brasileirão e Copa do Brasil. É isso, confesso que a notícia eu achei um negócio meio futebol manager, para quem não sabe, né? Às vezes você treina um time menor ali, e aí você vai lá e cria um torneio amistoso, assim, aí você convida Cruzeiro, Real Madrid e tudo mais, às vezes o pessoal topa, aí você ganha um bom dinheiro. Acho que a ideia da Desportiva Ferroviária é mais ou menos essa, né? Poder organizar um torneio. Acho muito legal para os cruzeirenses do Espírito Santo também, né? Que é muito raro o Cruzeiro jogar por lá. Em Cariacica a gente teve alguns jogos aí, inclusive não conseguimos vencer, né? Um ano passado, um em 23 também, mas acho que a ideia é boa. Voltando de pré-temporada, o Caio já citou bem a questão logística que não atrapalha muito. E se a gente puder enfrentar aí, né, um adversário importante da Argentina e do Uruguai, por exemplo, eu acho um teste tecnicamente muito legal também, né? Claro que tem essa possibilidade de um jogo ser contra a Desportiva, que é um clube de um nível menor, né? Aí provavelmente vão fazer o sorteio ainda dessa, né, dos enfrentamentos. Claro que esse jogo não seria tão desafiador assim, mas enfrentar uma equipe internacional nessa parada, eu acho que seria muito legal. Melhor, inclusive, do que foi enfrentar São Paulo e Atlético Mineiro naquele momento da pré-temporada que a gente enfrentou lá em janeiro. Então, acho que é uma parte importante do planejamento do clube. Certamente tem ideias de uma ideia assim mercadológica também, né? A gente sabe que o Pedro Lourenço também tem uma abertura aí no Espírito Santo, ou pelo menos quer ter. Então, acho que no final das contas ficou um negócio bem interessante. Eu acho que o Cruzeiro vai aproveitar bem esse período. Agora é focar muito no jogo contra o Vitória, né? A partir de quinta, quando a galera se reapresenta. Seria muito importante ganhar esse jogo do Vitória para a gente passar essa pausa na liderança e aí a gente poder ficar bem tranquilo ali, a rapaziada recuperar e aí a gente fazer alguns ajustes no elenco também, né? Para ter um pouco mais de alternativa, que o Leonardo Jardim merece. Eu acho que ele precisa e merece peças um pouquinho mais qualificadas ali para jogar dentro do modelo de jogo dele, né? E alguns jogadores também deixando o clube podem ser reforços, como a gente viu recentemente. Caio, tem uma questão aí que eu acho que é importante. O presidente da CBF, ele deixar o Cruzeiro jogando
marcar os jogos contra quem vai estar de férias, inclusive, e a tabela seguir rolando, né? Acho que seria um ótimo ato aí do Samir para com o futebol mineiro. Se fosse possível essa medida. Brincadeira à parte, eu acho só um ponto aí importante nessa questão lá do Espírito Santo. Ainda não sabemos se vai ser no próprio estádio, né, da Desportiva Ferroviária. Tem um estádio até legal, mas que tenha bom gramado, né? Toda essa questão aí acho que é importante. Quanto à logística aqui, Cruzeiro tem quase que o avião aí da Sideral para ele, né? Que foi um acordo feito pelo Pedro Lourenço. O avião fica até em Confins, para se ter uma ideia. Então, voo daqui até ali é 50 minutinhos, e olha lá. Agora, essa questão aí de gramado é importante porque vai estar voltando, né? Então, não pode ter nenhum problema aí. Eu sei que machucar, você pode machucar em qualquer lugar, né? Mas precisa ter aí uma condição legal. Eu acho que é o único ponto que merece atenção por parte do Cruzeiro e penso que eles vão se preocupar com isso, né? É difícil imaginar você se propor organizar um torneio assim, trazer equipes internacionais relevantes, né? Uma equipe relevante como o Cruzeiro também, e não se preocupar com esse aspecto. Me surpreenderia bastante. Não estou dizendo que vai ser um gramado de Champions League, né, gente? Mas acho que, assim, mínimas condições para que possa acontecer a coisa aí de uma maneira bacana e minimizar impactos, né? A gente sabe que até no treino o atleta pode machucar, é normal, mas minimizar possibilidades aí de situações que atrapalhariam demais, né?